Olá, nesta aula vamos resolver mais dois problemas. O primeiro é: um calorímetro de cobre com massa igual a 0,1 kg contém 0,160 kg de água e 0,018 kg de gelo, em equilíbrio térmico na pressão atmosférica. Se um bloco de chumbo de 0,750 kg a uma temperatura de 255 graus Celsius for colocado no recipiente, qual será a temperatura final de equilíbrio? Suponho que não ocorra nenhuma perda de calor para o ambiente. Portanto, os dados do problema são 0,1 kg de cobre, 0,160 kg de água, 0,450 kg de gelo. Como o problema mencionou que esses três elementos estão em equilíbrio térmico, e nós sabemos que água e gelo só podem coexistir a 0 graus Celsius, portanto, os três elementos estão a 0 graus Celsius. Temos também um bloco de chumbo de 0,750 kg a 255 graus Celsius. Ainda sabemos que o calor específico do chumbo vale 130 joules por quilograma por grau Celsius. E o calor específico do cobre vale 390 joules por quilograma por grau Celsius. Para resolver esse problema, vamos supor uma temperatura de equilíbrio T. Agora vamos calcular as trocas de calor para cada componente até chegar à nossa temperatura de equilíbrio. O calor do cobre será M do cobre vezes o calor específico do cobre vezes ΔT. A massa de cobre é 0,1 kg. O calor específico do cobre vale 390 joules por quilogramas por graus Celsius. E a variação de temperatura é a T final, que é a temperatura de equilíbrio, menos zero. Portanto, o Q do cobre será igual a 39T. Vamos agora calcular o calor necessário para esquentar a água, que está a 0 graus Celsius. É igual a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. A massa de água é 0,160 kg. O calor específico da água vale 4.200 joules por quilograma por graus Celsius. E a variação de temperatura é T menos zero. Simplificando, obtemos 672T. Vamos agora fazer a mesma coisa para o gelo. Neste momento, vamos fazer uma suposição. Nós vamos supor que todo o gelo será fundido e virará água, que esquentará até a temperatura de equilíbrio. Portanto, o Q do gelo terá uma parcela de calor sensível e de latente. A parcela de calor latente será dada pela seguinte fórmula: massa de gelo vezes o calor latente de fusão. E a parcela de calor sensível será dada pela massa de gelo vezes o calor específico do gelo fundido vezes a variação de temperatura. O calor do gelo é igual a massa de gelo, 0,45 kg, vezes o calor latente de fusão do gelo, 334.000 joules por quilograma, mais a massa de gelo, 0,45, vezes o calor específico do gelo fundido, que no caso é água, que vale 4.200 joules por quilograma, vezes a variação de temperatura, T menos zero. Simplificando a expressão encontrada para o gelo, obtemos 150.300 mais 1.890T. Vamos agora achar a expressão do calor para a massa de chumbo. Q de chumbo é igual a mc ΔT, onde a massa de chumbo vale 0,750 kg, o calor específico do chumbo vale 130 joules por quilogramas por graus Celsius e o ΔT vale T menos 255. Simplificando a expressão para o chumbo, encontramos 97,5T menos 24.862,5.
Da expressão das trocas de calor, temos que o somatório dos calores envolvidos tem que ser igual a zero. Calor do cobre mais calor da água mais calor do gelo mais calor do chumbo tem que ser igual a zero. O calor do cobre vale 39 T. O calor da água vale 672 T. O calor do gelo vale 150.300 mais 1.890 T. E o calor do chumbo vale 97,5 T menos 24.862,5. Tudo isso tem que ser igual a zero. Resolvendo esta equação, obtemos que o valor de T é igual a menos 46,48 graus Celsius, o que é um absurdo, pois a temperatura final não pode ser menor que zero, já que estamos colocando um objeto com uma temperatura acima de zero. Portanto, onde nós erramos? Nós erramos ao supor que todo o gelo da mistura virasse água. Vamos refazer o nosso problema sabendo que o gelo não se derrete completamente. Agora que nós sabemos que o gelo não vai derreter completamente, sabemos que a temperatura final será zero. Portanto, vamos calcular quanto de calor o corpo de chumbo perdeu. É igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa é 0,750 kg. O calor específico do chumbo é 130 joules por quilograma por graus Celsius. E a variação de temperatura é 0 menos 255. Portanto, o calor que o chumbo perdeu vale menos 24.862,5 joules. Vamos descobrir agora quanto de gelo consegue ser fundido com esse calor. 24.862,5 é igual a massa de gelo vezes o calor de fusão do gelo. Portanto, isso é igual a massa de gelo vezes 334.000 joules por quilogramas. Portanto, a massa de gelo que se fundiu é igual a 7,44 vezes 10 a menos 2 quilogramas, que é equivalente a 74,4 gramas de gelo. Portanto, a temperatura final do sistema será 0 graus Celsius. Este problema é importante para mostrar que nós não sabemos qual será a temperatura final. Entretanto, nós temos que primeiro supor que ela será diferente da temperatura inicial, que nesse caso foi 0. Se, com essa suposição, nós chegarmos a um absurdo, foi o que nós chegamos, nós vamos refazer utilizando uma outra suposição. Agora você pode se perguntar, como eu vou saber que cheguei num absurdo? Você saberá se encontrar a temperatura de equilíbrio maior que a temperatura inicial do corpo que tiver a maior temperatura, ou vice-versa. Vamos resolver o próximo exercício. Vamos agora à resolução do nosso segundo problema. Um vaso cujas paredes são termicamente isoladas contém 2,4 kg de água e 0,45 kg de gelo, tudo a 0 graus Celsius. Um tubo proveniente de um aquecedor que produz vapor d'água em ebulição na pressão atmosférica é colocado no interior da água. Quantos gramas de vapor d'água devem condensar no interior do vaso para fazer a temperatura do sistema chegar até 28 graus Celsius? Despreze o calor transferido para o recipiente. Este é mais um problema em que devemos desconsiderar a participação do recipiente. Vamos agora escrever os dados do problema. 2,4 kg de água a 0 graus Celsius, 0,45 kg de gelo, também a 0 graus Celsius, e mg de vapor d'água a 100 graus Celsius.
A temperatura final será de 28 graus Celsius. Inicialmente, vamos calcular o calor necessário para aquecer a massa de água. O calor necessário para aquecer a água é igual a mc ΔT, onde C é o calor específico, m é a massa e ΔT é a variação de temperatura. A massa vale 2,4 kg. O calor específico da água vale 4.200 joules por quilograma por grau Celsius, e a variação de temperatura é 28. Logo, o calor necessário para aquecer a água é de 282.240 joules. Vamos agora calcular o calor necessário para aquecer a massa de gelo. Isso será igual ao calor necessário para fundir o gelo, ou seja, o calor latente, mais o calor necessário para aquecer a água, o calor sensível. Logo, este calor latente vale a massa de gelo vezes o L de fusão, mais o calor sensível, que vale a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Portanto, o calor necessário para aquecer a amostra de gelo é 0,45 kg vezes o calor latente de fusão do gelo, que vale 334.000 joules, mais a massa de água oriunda da fusão do gelo, que é 0,45 kg, vezes o calor específico da água, que vale 4.200 joules por quilograma, vezes a variação de temperatura, que vale 28. Portanto, o calor necessário para aquecer o gelo é 203.220 joules. Portanto, o calor necessário para aquecer o sistema água mais gelo vale 282.240 mais 203.220, que é igual a 485.460 joules. Vamos agora calcular o calor perdido por uma massa m de vapor d'água. Inicialmente, vamos calcular o calor perdido durante a liquefação do vapor d'água, um calor latente. É igual a m vezes o calor latente de vaporização. Vale ressaltar que tem um sinal negativo aqui, pois está passando do vapor para o líquido, ou seja, está perdendo calor. Isso é igual a menos a massa de vapor d'água, que vale m, vezes o calor latente de vaporização. Como a massa m está em gramas, o nosso calor de vaporização também tem que estar em gramas. Logo, o calor de vaporização, utilizando a unidade correta, é 2.256 joules por gramas. Agora vamos calcular o calor sensível para resfriar a água que está a 100 graus Celsius até a temperatura final de 28. Isso é igual a m c ΔT. A massa é desconhecida. O calor específico da água com a unidade gramas vale 4,2 joules por gramas por graus Celsius. E a variação de temperatura final 28, menos a temperatura inicial 100. Isso nos dará o valor de menos 302,4 m. Como o somatório de calores tem que ser igual a zero, 4.485.460, que é o calor que o sistema gelo mais água tem que ganhar, menos 2.256 m menos 302,4 m tem que ser igual a zero. Portanto, m é igual a 189,75 gramas de vapor d'água. Bem, finalizamos nosso exercício.
E como recomendação, eu sugiro que vocês prestem muita atenção no sinal quando forem fazer esse tipo de exercício. Porque é o sinal que vai determinar se o problema está certo ou errado, na maioria das vezes, claro. Portanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.